Fala galera de Zascope, eu sou o Dr. Jonatas Leone, você está aqui em mais um Divinamente Podcast, porque nós queremos aprender a pensar e sentir como Cristo Jesus, nós queremos nos parecer com Jesus em tudo, inclusive na nossa mente, na nossa saúde mental, pensando como ele pensa e sentindo como ele sente. E hoje nós teremos um papo muito especial para falar sobre depressão e evangelho, como o evangelho afeta a depressão e como a depressão afeta a nossa visão do evangelho. Vai ser muito especial, mas antes eu queria fazer um convite para você. Conferência Divinamente, é isso mesmo, é isso que você está ouvindo. Dia 16 de março, primeira Conferência Divinamente. Vou estar eu lá, Val Gonçalves, Douglas Gonçalves, vai estar lá Pastor Diogo Dantas, Dr. Felipe Batistella, Maíra Nogueira do Cristãos que Meditam, Pastora Cauane Leite. Vai ser muito, muito especial. Um dia de cura para a nossa geração, para a gente falar sobre o coração, que é esse lugar de encontro entre o espírito e a alma, esse lugar onde quem eu sou encontra quem Deus é, e fala sobre saúde emocional também. Nós vamos falar sobre saúde e devoção. Dia 16 de março, o link vai estar aí na descrição para você se inscrever. Corre para você não ficar de fora, vai ser muito especial. Bora para o podcast de hoje. Amigo, Pastor Arlindo de Souza. Exato. Que Quando privilégio. fala assim, Pastor Arlindo, eu fico com 98 anos de idade automaticamente. Famoso Arlindo. Arlindo. Que legal. Foi muito bem recomendado. Todo mundo que fala de você para mim fala muito bem. As pessoas Quem costumam falou mentir, melhor foi o Fábio Coelho. né? Falou muito bem de você. Aí você me complica. Mas que privilégio ter você aqui. É muito bom, cara. Uma honra. Tenho certeza que será um tempo de cura, de edificação para a igreja, onde vamos ser muito ministrados. E quem está aí vai ser nutrido, alimentado. Tenho certeza que vai ser um tempo muito especial. E a gente vai falar um pouco sobre a sua história. Vamos falar um pouco sobre depressão e outras condições, outras comorbidades da saúde emocional, da saúde mental. E o evangelho, como é que as disciplinas espirituais, como é que o evangelho se relaciona com os transtornos emocionais. Afinal de contas, você é pastor, é evangélico, cheio do evangelho, e lidou com transtornos emocionais desde muito cedo até, desde antes até de conhecer o evangelho. Sim. Cara, primeira vez que eu fui fazer tratamento psicológico para depressão, eu tinha 4 anos de idade. 4 anos de idade? 4 anos de idade. Eu tive aqueles episódios, assim, quase de filme, né? Quando a criança faz uns desenhos meio estranhos e tal, e vários comportamentos ali que preocuparam minha família. Muito tinha a ver, eu acredito hoje, tanto uma predisposição genética, porque tem um histórico de depressão na minha família, mas também com certos acontecimentos. Então, o divórcio dos meus pais, coisas assim que bagunçaram um pouco meu mundinho ali da época, e isso acabou refletindo, né, trazendo à tona isso daí. Mas eu lidei com episódios depressivos a vida inteira. Eu não lembro de uma época da minha vida em que eu não tinha que enfrentar isso daí, né? Desde os 4 anos de idade, fazendo tratamentos, idas e vindas, terapia. Eu fiz um período e depois eu fiquei melhor em disfarçar, né? Você vai ficando um pouco mais habilidoso e tal, e guardava aquelas coisas pra mim. A verdade é que, assim, eu experimentava tudo isso, então a adolescência foi um período muito tenso em relação às minhas emoções, mas eu só fui abrir depois da conversão. Só depois da conversão que eu fui sentar com alguém e falar, eu experimento isso, eu me sinto assim, eu tenho essas horas aqui que eu não consigo fazer certas coisas. Porque até então eu tava, assim, tentando resolver sozinho e fracassando miseravelmente e assim, perdendo cada vez mais a esperança de que conseguiria ter qualquer coisa que se assemelhasse a uma vida normal. Né? Entendi. E como é que foi? Infância, adolescência, até a conversão. Você disse que se converteu, você dizia aqui nos bastidores, com 19. Então, esse intervalo foi um intervalo grande. E
sem um momento de trégua ali, onde você Sim. se sentia bem. O que você As sentia? coisas... Como é que era? Até para, de repente, se tem alguém nos ouvindo que está Sim, vivendo sim. essa fase e, de repente, conseguir... Eu tive, assim, dificuldades, como eu disse, que eram, parece que intrínsecas a mim, então, independente do ambiente, tinha algumas coisas que me desestabilizavam, mas o ambiente em casa foi bem complicado. Depois do divórcio dos meus pais, a gente foi morar com os meus avós Você eram tinha quantos bem... anos? Foi nessa época aí, foi a 4 partir anos de uns mesmo. 4 anos, meus avós, assim, eram pessoas que tinham uma mentalidade muito antiga e sem acesso a determinadas informações e pessoas, assim, que tinham sofrido muito na vida. E acabava que a forma como eles tratavam, como eles entendiam a educação, não era muito de acordo com... Então eu tive muitos episódios, assim, de experimentar violência e muita humilhação. E isso foi contribuindo para agravar esse quadro, né? Então, a minha autoestima na infância e na adolescência era uma coisa quase que, assim, quase que 100% negativa. Porque, olhando hoje, o que eu poderia dizer? O pessoal fala muito hoje sobre bullying, essas coisas. Olhando hoje, assim, a minha experiência eu sofria bullying em casa, sofria bullying na escola e sofria bullying assim, com os amigos, vizinhos e tal. Então, eu me tornei uma criança, assim, muito retraída. E, para agravar o quadro, eu não tinha interesses muito parecidos com as outras crianças da minha idade. Então, os meus interesses principais, né, na infância era arte. Então, eu gostava de desenho, de pintura, eu sempre gostei muito de ler. Então eu tinha um interesse, por exemplo, muito grande sobre mitologia grega, né? Que não era um assunto que estava muito em voga ali entre outras crianças de 10, 11 anos. E eu aprendi inglês muito cedo, sozinho, vendo TV a cabo e ouvindo música. Então eu era uma criança ali, quando eu estava com meus 12 anos, mais ou menos, que você junta tudo isso, assim, né? Ah, quais são os seus interesses? Eu gosto de música, eu gosto de arte, eu gosto de, assim, desde quadrinho até pintura e tal. Eu gosto de literatura e eu assisto stand-up comedy. Então, eu era essa criança numa escola pública do Rio de Janeiro. Então, eu não tinha muito assunto Sim. com os meus colegas, assim. Então, eu fui, assim, cada vez mais me retraindo, até que no início da adolescência, assim, no início pro meio ali, foi quando eu comecei a andar de skate. Então, sempre experimentando esses episódios, mas como eu era mais isolado, eu não... Essas coisas, assim, não afetavam tanto as minhas interações sociais. Já não tinham Já não tinha interações. muito, assim, eu tinha poucos amigos mais próximos, tanto que, assim, praticamente o único amigo mesmo que eu tinha nessa época aí, dos 12, 13 anos, eu tenho até hoje, né, que é o Felipe, que hoje é diretor do CPP lá em Montemor. E acabou que, assim, na época, ali no meio da adolescência, quando eu comecei a andar de skate, eu comecei a ter contato com pessoas que tinham interesses mais próximos dos meus. Que era, assim, tinha gente que gostava de ler, tinha amigo que gostava muito de música, que aí eu comecei até a descobrir coisas novas. Tinha o próprio skate, né, era um interesse em comum, então foi uma coisa que eu comecei a mergulhar naquilo ali, e eu tinha muito essa característica de, cara, gostei de um negócio. Eu ia de cabeça naquilo e eu queria saber o máximo possível, entender e fazer. E aí, nessa época, isso foi uma coisa boa, porque até conforme eu fui ficando melhor no skate, isso foi afetando minha autoconfiança também. Mas, ao mesmo tempo, o fato de eu vir um pouco mais para fora me expôs a outras coisas relacionadas à adolescência, juventude ali, que foi começar a ir em festa, começar a sair, começar a beber, começar a ter contato com droga. E essas coisas tiveram um impacto nas minhas questões emocionais. Então eu lembro que foi a época, óbvio, você já tem a questão ali
da adolescência, dos hormônios, de toda aquela bagunça que você enfrenta, assim, né? De repente, uma transformação da sua vida, mas o uso de drogas e álcool não foi uma coisa que contribuiu. Então, foram as épocas que eu afundei mais profundamente na depressão. Tive episódios assim severos. Foi a época que agravou a questão da ideação suicida. Então, isso daí foi um negócio que me desestabilizou muito. E foi a época que eu comecei a, assim, perder a esperança de que eu conseguiria algum dia ter uma vida normal. Ter, assim, uma família, ter minha casa, conseguir dirigir um carro. Eu pensava assim, cara, essas coisas eu simplesmente não vou conseguir. Foi a época que as coisas saíram totalmente do trilho em relação à escola. E junto com isso, como a gente estava conversando antes, foi o período que eu fui tendo contato com a Bíblia, basicamente. Então, eu ouvi desse mesmo amigo, do Felipe, uma vez a gente voltando da escola, ele falou, porque porque a família dele é cristã e ele frequentava a igreja também, e ele falou assim, quando você vai ler a Bíblia, cara, você precisa ler e pedir para Deus te dar revelação. E nem lembro o contexto dessa conversa, não sei por que ele me falou isso, eu sei que eu ouvi isso e eu peguei esse negócio, eu fui para casa e minha mente ficava viajando, cara, como é que é? Depois que morre, o que acontece? E alguma coisa dentro de mim me dizia que ali na Bíblia e no cristianismo tinha resposta para isso. Então, eu não sei de onde saiu essa convicção. Minha família era bem relapsa em relação à religião, então era aquela coisa de, vai na missa, mas, sabe, faz uma macumbinha ali também, né? Aquela coisa bem brasileira, bem eclética, né? E nisso daí eu falei, cara, eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia porque é ali que eu vou encontrar alguma resposta. Aí comecei a ler e pedindo para Deus me dar revelação e não encontrei resposta nenhuma. Encontrei muito mais dúvidas. Né? Encontrei Abraão mentindo. E aí eu, assim, cara, não era errado isso? Ele não era... Ele não era para ser o... É o patriarca, pai da fé. O cara não era para ser o herói da Sim. história. Ele tá na galeria dos heróis da fé. Fiquei sem entender aquilo ali e tal, mas sem noção nenhuma do evangelho, sem noção nenhuma da graça de Deus. Eu não tinha esses conceitos dentro de mim. E aí, lendo a Bíblia, eu fui, na verdade, afundando em condenação. Porque eu tive um encontro com a lei de Deus. E eu fui lendo e li durante esses períodos. Não era uma coisa que eu fazia regularmente, não era um negócio que assim, todo dia eu lia a Bíblia. Não. Eram períodos em que eu pegava e lia bastante coisa. Quando eu cheguei no Novo Testamento, eu tive uma crise profunda. Porque quando eu cheguei no Novo Testamento, comecei a ler Mateus, cheguei no Sermão do Monte, li o Sermão do Monte e a minha conclusão foi, cara, agora eu encontrei o que eu estava procurando. Porque na minha mente a ideia era o quê? Eu preciso aprender a forma como eu devo viver para que eu possa ser salvo. E aí eu li o Sermão do Monte e falei, cara, tá aqui. Tá aqui. É só fazer isso aqui. É só fazer isso daqui. É só fazer isso. E aí eu tentei, né? Não sei, você conseguiu já até hoje? Porque na época não deu muito certo para mim, não. Eu acho que tinha coisa que eu não fazia, que eu passei a fazer depois que eu ouvi Jesus me dando a ideia. Que é a realidade da lei, né? A lei, como Paulo mesmo fala, né? Ela potencializa o pecado. Então, eu encontrei com a lei e a lei potencializou o pecado em mim e me convenceu do quanto que eu era mal. Sim. A questão é que eu não tinha o evangelho em contrapartida. Então, eu fiquei marinando na condenação. Sim. E aí, fiquei ali durante um bom tempo e numa crise profunda, porque eu pensei, cara, eu não quero ir pro inferno. Então, eu preciso descobrir o que eu faço para não ir pro inferno. Para não ir pro inferno, eu preciso viver desse jeito. Mas eu não consigo viver desse jeito.
E aí eu tava preso nisso. Sim. Tava preso nesse negócio. Até que chegou uma hora que eu, cara, tava ali no fundo do poço, pensando constantemente em tirar minha própria vida. Não conseguia estudar, não conseguia trabalhar, não conseguia manter meus relacionamentos de amizade, não conseguia ter, por exemplo, não conseguia namorar, porque com as crises profundas, qualquer menina que eu me aproximasse mais, em algum momento ela ia dar de cara com isso. Então, os meus relacionamentos eram curtos. Eles não podiam se aprofundar demais. E nesse turbilhão de coisa, eu me vi pensando assim, cara, eu acho que não tem jeito. Só que tirar minha própria vida não era uma opção muito viável, porque eu pensava, não vai resolver nada. Sim. Assim, porque com a perspectiva do sofrimento eterno, tentar interromper o sofrimento momentâneo, né, Não resolvia seu não problema. resolvia o problema, não tinha como. Não te Então, livrava do sofrimento que você estava eu vivendo. só tava com a perspectiva de uma coisa pior do outro lado. Então, eu fiquei nesse limbo. E nesse limbo que um dia eu acordei, minha rotina até aquele momento ali era, eu acordava depois de meio-dia, via... Aí eu assistia Um Maluco no Pedaço, Eu, a Patroa e as Crianças, e eu confesso que eu, às vezes, vi um pedacinho de Pérola Negra. Eu vou abrir aqui esse negócio pra você que eu via de vez em quando. E, cara, eu fazia isso daí, fumava maconha e depois ia andar de skate. Basicamente era essa minha rotina. Eu não tava conseguindo mais fumar maconha porque só me dava a tal da onda ruim. Eu só ficava paranoico e mais deprimido e parei por conta disso, né? E um dia minha mãe descobriu que um amigo meu fumava maconha e aí perguntou assim, você já experimentou? Mas assim, eu que tinha ensinado esse amigo meu a fumar maconha. Ela perguntou, você já experimentou? Eu falei, já. Ela falou, mas você usa ainda? Eu falei, não. Aí eu não menti, porque desde aquele dia eu não fumei maconha mais. Então, falei a verdade ali naquela hora. Cara, fui andar de skate, cheguei lá, não encontrei meus amigos, só encontrei um amigo, que era o meu amigo Blow, que era um mendigo, que morava lá, que no caso não ia pra casa, né? Que não tinha Ali como. era a casa dele. Ele morava ali, então eu sempre ia encontrar com ele. E a gente começou a conversar e de repente no meio da conversa ele começa a me falar que ele era ministro de louvor da Assembleia de Deus. E eu ouvi aquilo, eu fiquei, cara, por que esse cara tá falando desse negócio pra mim, cara? Falei, cara, só pode ser Deus. É alguma coisa, assim, algum sinal. E aí eu decidi ir pra casa e quando eu tô indo pra casa, eu me vi assim eu ia atravessar uma avenida, eu tava ali na Tijuca, né? Eu cresci ali no bairro do Andaraí, no Rio. E aí eu ia atravessar essa avenida, não consegui. De repente eu ouvi uma voz falando comigo, como se tivesse alguém do meu lado, dizendo, entra nessa rua. E aí eu entrei naquela rua, porque eu pensei, olha, se eu tô ouvindo vozes, ou eu tô doido, e se eu tô doido, não tem mais o que fazer. Ou é Deus. Assim, seja qual for o caso, é melhor ir. É melhor ir. E aí eu entrei naquela rua e no final da rua, de repente vem alguém correndo na minha direção, no Rio de Janeiro, à noite, numa rua deserta. Eu achei que ia ser assaltado, mas na verdade era um amigo meu, exatamente o mesmo amigo que tinha falado pra mim pra pedir pra Deus revelação quando eu lesse a Bíblia. E ele começa a me contar que ele tinha voltado pra Jesus. E não só isso, mas tempos depois, né, a gente conversando, ele me contou que naquele dia, mais ou menos na hora que eu tava naquela, assim, prestes a atravessar aquela avenida e ouvir a voz de Deus falando comigo, ele tava alguns quarteirões dali numa reunião de oração
E na reunião de oração, ele lembrou de mim. Uau. E ele falou assim, eu queria pedir oração por um amigo meu, porque eu acho que ele tem abertura para ouvir sobre Jesus. E enquanto ele fazia isso, não sei se um pouco antes ou um pouco depois, eu sei que, cara, Deus armou toda a situação para que a gente se encontrasse naquele momento. E naquela hora que eu encontrei com ele, e que ele começou a falar o que tinha acontecido com ele, eu tive certeza que Deus estava querendo que aquilo ali acontecesse. E ele estava cheio de dedos, assim, para poder convidar para eu ir numa reunião da igreja que ele fazia parte. E na minha cabeça eu já estava assim, pronto, então é para eu ir nessa igreja aí que ele tá, e agora eu tenho que ser crente, porque Deus está mostrando de alguma forma que é isso que é para eu fazer. E foi isso que aconteceu, eu fui na reunião e tal, era uma igreja que se reunia nas casas, então teve um contato muito pessoal, aquele ambiente lá foi muito importante para mim, cara. Tem um cara que, assim, é um cara super comum, que o cara não é conhecido, não é um pregador e tal, mas foi um cara que, assim, me recebeu, me discipulou e eu tive uma experiência ali de viver família, de viver igreja com esse irmão, que é o Irã, que, cara, aquilo ali me curou de tanta coisa da minha vida, tanta coisa que eu não tinha experimentado na minha família. E eu não sei nem se ele tem noção disso hoje, mas assim, até hoje é uma coisa que influencia a forma como eu lidero, como eu pastoreio, porque eu lembro, assim, o quanto que foi importante aquilo ali pra mim. E, cara, aconteceu esse momento aí, eu fui na reunião e tal, e aí eu compartilhei do que estava acontecendo comigo, e aí o pessoal não sabia o que fazer, porque é difícil você ver, né? O cara que não é crente vai na reunião, ele mesmo prega e faz o apelo para ele. O pessoal falou, o que que faz Já agora, né? conheci a Bíblia toda. Aí... E assim, começou a minha jornada ali de caminhar com Jesus, mas uma coisa que aconteceu foi a depressão, ela não foi embora. Ela não foi embora totalmente. Ela perdeu muito da força. Mas eu ainda experimentava aqueles momentos, assim, de luta interior, sabe? Uma coisa que queria me puxar para esse lugar de isolamento, de tristeza, de apatia, né? Que é o que muita gente não entende, às vezes, a respeito de um quadro depressivo, que o problema, às vezes, da depressão não é que a pessoa está muito triste, está se sentindo muito mal. Não, o problema, às vezes, é que a pessoa não está sentindo nada. Uhum. O problema é que a pessoa a gente poderia fazer uma analogia que é como se você sentisse uma fome e você não conseguisse sentir nem o sabor, nem a satisfação na comida. E é uma coisa desesperadora, porque você pensa assim, cara, eu gosto de fazer isso, eu gosto dessas pessoas, sabe? Isso daqui é um negócio que eu tenho prazer, mas por algum motivo não tá ali, não tá em lugar nenhum, não tá... E a única coisa que dava pra fazer nessas horas era... Eu falo que a gente às vezes despreza o poder das orações mais curtas, né? E eu lembro de momentos até hoje em que, assim, eu tava nesses episódios depressivos e a única coisa que eu conseguia era, durante um dia inteiro, sem conseguir sair do lugar, cara. Sem conseguir levantar do sofá, sem conseguir tomar banho, sem conseguir comer direito. A única coisa que eu conseguia era, em algum momento daquele dia, falar assim, Deus, me salva, me resgata. Eu lembro que durante vários momentos assim, a única coisa que eu conseguia fazer, eu lembrava da música do U2, né? Que é o Salmo 40, né? Que a música é só 40, mas é um trecho do Salmo 40. E aí eu lembrava daquilo ali, eu cantava e lembrava daquele salmo e falava para Deus, Deus, me tira desse poço que eu tô. E não conseguia falar mais nada, mas eu via depois, às vezes nos próximos dias, assim, Deus me resgatando daquele lugar. Então, bom,
esse é o ponto, né? Eu lidei e lido com os sintomas depressivos né, de Desde lá dos sempre, 4 anos de desde os idade, quando 4 são anos de suas primeiras idade. lembranças, Sim, talvez, da vida. isso já estava presente. Uhum. Já estava presente. E assim, eu só fui procurar tratamento psiquiátrico, né, de tomar medicação e tal, há mais ou menos uns 7 anos atrás, né, depois dos 30. Então, mas o que aconteceu foi que eu percebi que tinha muita coisa que hoje eu sei que tinha um pano de fundo talvez biológico. Uhum. Mas tinha muita coisa que tinha também o lidar com experiências da minha vida, saber, sabe, como navegar, saber como lidar, por exemplo, com os meus problemas em relação à paternidade, saber como lidar com os meus problemas em relação à autoestima, porque tudo isso Sim. foi se acumulando, né? E assim, todo mundo tem questões Uhum. em relação à família, em relação à autoestima, em relação ao futuro, em relação à sua própria imagem. Todo mundo tem essas questões. Sim. Mas a questão é que, se você não lida com isso, você não consegue lidar com... Não é o remédio que vai resolver. Uhum. Não é a medicação que vai, assim, transformar. Sim. Porque tem coisa que a medicação não Não vai resolve. resolver os seus problemas com paternidade, identidade. Sim. E até interessante você trazer esse contexto multifatorial de um transtorno de saúde, porque eu penso que um grande perigo para nós cristãos é cair na cilada do reducionismo, Sim. que é tentar explicar uma coisa grande a partir de uma visão de um pedaço dela, né? É reduzir uma questão complexa a uma Sim. coisa muito simplista. Eu acho que a gente, por vezes, dentro do nosso contexto cristão, a gente é tentado a cair dentro dessa cilada, de chamar ou de tentar dizer que depressão é uma coisa, dizendo em uma frase. Sim. Ah, sim. depressão é isso, é falta disso, é falta daquilo, é excesso disso, é excesso daquilo. Como a gente Exatamente. já viu, depressão é excesso de passado. Depressão é falta de fé, é falta do que fazer, é falta de oração, é falta. Ou é Sim. falta ou é excesso de alguma coisa, sempre reduzindo a uma coisa. E a gente vê, e isso eu penso que tanto a maturidade da igreja, o entendimento mais profundo de coisas Sim. profundas, como também o conhecimento. E o conhecimento é uma bênção, é uma ferramenta, é um meio da graça para a gente conhecer mais da graça de Jesus mesmo, entender que não só a depressão, mas tantos outros problemas de saúde mental são multifatoriais. Envolvem Exatamente. uma infinidade de fatores, envolvem múltiplos fatores, dentre eles os biológicos, essa predisposição genética. A gente sabe que a predisposição genética para quadros depressivos ela é mais significativa do que para quadros de diabetes, por exemplo. E a gente, às vezes, vê um parente ali com diabetes e já fala, opa, tem que tomar cuidado com diabetes, com açúcar e tudo mais. E a gente não faz essa correlação de que a gente tem uma biologia, de que a gente tem uma genética, Sim, e não sim. apenas uma genética, estava estudando sobre isso, a gente tem uma epigenética que fala não apenas do DNA, mas das experiências traumáticas que os nossos pais passaram, Sim. que regulam a expressão, a ativação ou a desativação dos nossos genes, estão de alguma forma ali também em nós, na nossa biologia. E aí a gente soma isso, além desses caracteres fisiológicos, biológicos, a história de vida, Sim, os com certeza. problemas dessa primeira infância, a visão de mundo que você tem desse micromundo de uma criança com poucos recursos emocionais para lidar com traumas, a construção de identidade, de autoestima, o trato, relacionamento, o ambiente que você vive, Com certeza. tudo isso faz parte desse contexto. Sim. E quando a gente encontra Cristo, a gente acende a luz. Cristo diz, haja luz ali para nós, né? Mas não quer dizer
que toda a nossa biologia foi redimida naquele momento e que a nossa psique inteira foi tratada. Tanto é que é uma renovação de mente, não é um transplante de mente que acontece no momento que a gente crê em Cristo, né? Cara, tem um negócio que o Haroldo fala muito sobre isso, né? Ele dava uma aula no CPP que a gente meio que herdou e tem trabalhado em cima disso, que era o evangelho profético. Então, é o evangelho profético porque a gente crê que antes da volta de Jesus vai haver uma restauração do evangelho. Uma restauração no sentido de que a gente vai ver o poder do evangelho em plena manifestação. Porque a gente não tem visto isso hoje. E ele usava um conceito que ele falava que o evangelho hoje, às vezes, ele sofre de um problema que é semelhante aos gatos na rede elétrica. Então, às vezes, você tem uma baixa de energia em algum lugar, você tem algum problema, e aí quando vão investigar, fala assim, então, ó, puxaram aqui um gato de energia e por isso tá tendo uma variação em determinada fase e tal. E, cara, existem inúmeros gatos que roubam o poder do evangelho. Alguns desses gatos têm a ver com heresia, de fato, tem a ver com ensinos errados, né? Tem muita gente que fala, olha, se você é abençoado por Deus é porque tudo dá certo na sua vida, né? De forma simples, tem muita gente que tem essa expectativa em relação à fé. É de que, cara, se eu crer e se eu for fiel, então nada vai acontecer de errado. Cara, a gente sabe que, obviamente, isso não é a perspectiva da Bíblia. A gente não vê isso. Com os homens e mulheres que andaram com Deus na Escritura, não foi isso que aconteceu. Não funcionou, nem com Jesus, nem com Paulo, nem com nenhum... Com ninguém. Mas a gente vê que, assim, existem muitas pessoas que acabam carregando essa perspectiva de forma errônea, mas existem outros pensamentos menores, mais particulares. E o que acontece é que o evangelho, ele precisa tocar em cada pedacinho da nossa história, da nossa psique, até mesmo da nossa biologia, pelo menos na forma como a gente lida com ela. Eu postei esses dias no meu Instagram um negócio que eu falei assim, cara, isso daqui me ajudou demais. E quem disse isso foi o Jim Carrey. Nunca imaginei, falei assim, cara, o Jim Carrey vai me ajudar em algumas questões emocionais, assim. Ele teve problemas com depressão e tal, e ele falou, olha, se você não tá se exercitando regularmente, se você não tá comendo coisas que são saudáveis, boas para você, se você não tá pegando sol, se você não tá cuidando do seu sono, e se você não tá consumindo conteúdo que é benéfico para você, e você tá deprimido, você não tá nem se dando chance de lutar contra isso. E, cara, isso daí é efeito do próprio evangelho também. Pelo menos para nós, a gente deveria ter uma experiência de autoconsciência a partir do evangelho para pensar assim, cara, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar de mim. Por quê? Porque eu sou uma pessoa tão preciosa, porque eu sou tão incrível. Não. Porque isso tem a ver com ser fiel a Deus. Tem um livro, se eu não me engano, o autor é o Oswald Sanders. Ele é um livrinho sobre liderança. E ele falava o seguinte, de um cara, um pregador puritano, que ele falou o seguinte, morrendo, com 20 e poucos anos, ele disse, Deus me deu um cavalo e uma mensagem, fazendo referência aos caras que iam entregar correspondência e tal. Ele falou assim, eu não cuidei do cavalo, ele tá morrendo. Como que eu vou entregar a mensagem? Ele tava falando do fato de que ele não teve cuidado com a própria vida dele, se desgastou na obra até o ponto de que ele não conseguia mais fazer a obra. E essa noção tem a ver com uma de muitas áreas onde a gente precisa ter uma experiência mediada pelo evangelho de autoconhecimento.
Então, eu lembro que Calvino fala sobre isso, né? Ele fala que o conhecimento de Deus, lá nas Institutas, o conhecimento de Deus, ele está atrelado ao autoconhecimento. Você não tem como conhecer a Deus se você não se conhecer, e você não tem como se conhecer se você não conhecer a Deus. Quanto mais você conhece de Deus, mais você vai conhecer de você. Quanto mais você conhecer de você, você pode conhecer a Deus. E interessante isso que você disse, que o Evangelho tem algo a dizer sobre tudo, né? Ele toca em cada pedacinho da minha vida, do universo. Não tem um pedaço de terra, 1 centímetro de matéria que não seja dele, né? Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ele tem algo a dizer e a ensinar e a falar. E o Evangelho é a redenção de tudo, inclusive do nosso corpo. E aí estava dizendo de alguns ladrões, de alguns gatos que roubam o poder do Evangelho. Um deles talvez seja essa visão dualista de que o Evangelho é algo para o espírito apenas e não para a matéria, né? E não para o corpo. Isso é uma heresia que vem de muito tempo, mas que a gente... infiltrada, né? A história inteira, né? E enquanto você falava, eu me lembrava do texto de Paulo escrevendo aos Efésios, quando ele está falando do contexto do casamento, e ele diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, e ele diz, e ele compara ao cuidado de alguém com o seu próprio corpo. Sim. E ele diz, porque ninguém maltrata o próprio corpo. Antes, alimenta e dele cuida. Sim. E o parâmetro ali é, olha, se você não tem uma visão ajustada, alinhada do cuidado com o seu corpo, você não vai ter uma visão alinhada do casamento e você não vai ter uma visão do Evangelho, porque o Evangelho é uma mensagem de alguém que morre pelo corpo, de alguém que dá a vida para cuidar do corpo, né? E aí eu penso que uma mensagem do Evangelho para a gente é que a gente precisa cuidar do nosso corpo como Cristo cuida do dele. O dele é a igreja. Ele alimenta, cuida, ele coloca em atividade, ele coloca para mover. E é tão importante a forma como a gente se relaciona com o corpo hoje. E isso é evangelho. É evangelho. A forma como eu lido com o meu corpo, a forma como eu durmo, a forma como eu como, a forma como eu me exponho ao sol, quantas horas eu estou dormindo, quanto de frutas eu estou comendo, como eu estou consumindo informações e contato com tela, com celular, com redes sociais, enfim. Tudo isso é o evangelho. Tudo isso tem a ver, é o evangelho tocando em cada pedaço da minha vida, né? E tem essa dimensão psicológica que carrega uma série de programações até, de impressões, de convicções, de padrões, porque eu acho que essa é uma verdade que a gente percebe, né? A infância, e não apenas a infância, mas a nossa genética e a nossa infância funcionam mais ou menos como um terreno onde a gente constrói a nossa vida. E aí, quando a gente conhece a Cristo, conhece o Evangelho, a gente pode até começar a fazer algumas reformas ali, mas se a gente não entender onde é que aquela casa foi construída, qual é o terreno e qual foi a planta que foi feita para aquela construção, como é que a gente lida agora com esse monte de padrões que foram de alguma forma instalados ali pela minha história de vida, pela forma como eu me vi, e que tem um princípio ali, né? O que é gravado na infância, a infância é como, eu comparo isso, é como se fosse uma massinha de modelar que você acabou de comprar, né? Você tem 2 filhas, você viu lá elas brincando de massinha, quando elas compram a massinha mole, do jeito que você coloca, ela fica. Agora, passou um tempo, a massinha endurece. Aí já é. E aí é difícil de você fazer algo legal com aquela massinha dura. Eu acho que o cérebro de uma criança é essa massinha mole. Se imprime lá, se faz uma impressão, uma identidade de que ela é feia, de que ela não tem valor, de que ela não é legal, que ela não é inteligente, que ela não é amável.
essa massinha, ela assume aquele formato. Uhum. E aí, quando você encontra Cristo, aqueles padrões estão Sim, todos sim. lá e vão precisar ser tocados, Cara, né? eu tava vendo um negócio. É engraçado como que a gente às vezes encontra em ambientes não cristãos certos conceitos que eles mostram a realidade daquela expressão, que toda verdade é a verdade de Deus. Que você pensa assim, cara, como que essa pessoa chegou nessa conclusão sem o evangelho, Sim. ou se afastando do evangelho, mas chega nisso? Chega numa verdade. E eu tava ouvindo um comediante falar, e o cara falou que ele foi criado na igreja, e depois ele, obviamente, se afastou, dá pra ver lá pela... né, como as coisas que ele colocava na rede social dele, o tipo de vida que ele vivia. Mas ele falou um negócio que me deixou muito espantado, assim. Ele falou que ele teve uma ótima criação, que os pais dele sempre afirmavam ele, sempre falavam quanto ele era talentoso. Ele falou, os pastores com que ele teve contato afirmavam ele, falavam assim, você é muito talentoso, tem muito potencial. Então você pensa assim, cara, isso daí é uma coisa positiva, né? Mas a gente esquece, e muitos pais até sofrem com isso, porque tem muito pai procurando como que vai ser o pai perfeito. Isso é impossível. Porque você é pecador. Você não vai ser perfeito. Você vai dar motivo pro seu filho ir pra terapia. Você vai ser assunto da terapia, não vai ter jeito. hora Por melhor que você seja, seu nome você vai vai surgir. E aí esse cara falou que assim, quando ele era bem jovem e tal, ele decidiu largar tudo na cidade dele, mudar para Nova York para tentar uma carreira como comediante. E eu acho que ele tentou outras coisas também. Talvez a parte de atuação. E ele se via constantemente fracassando. Constantemente, assim. Conseguia viver, né? Mas não via assim, cara, cadê aquele talento todo que disseram que eu tinha? Cadê todo aquele potencial? Ele não enxergava isso. E ele falou que, assim, só recente, com 50 anos de idade, que ele teve uma conclusão, e ele começou a fazer sucesso. Mas ele teve a conclusão de que, assim, olha, ele falou que ali pelos 40 começou a cair a ficha. Na verdade, a minha busca por sucesso é uma busca pela aprovação das pessoas. E ele falou, cara, foi uma conclusão muito dolorosa. Porque eu comecei a olhar para a carreira que eu estava tentando construir e ela meio que perdeu o propósito, porque a força motriz dela era assim, cara, me aceita, sabe? Eu quero sentir que eu sou aceito por vocês. Então, percebe como até uma coisa boa, porque o nosso coração é enganoso. Então ele vai pegar, às vezes, até uma boa criação, bons pais, boas referências, e ele pode torcer isso. E se você não tem uma jornada desse autoconhecimento, mas é um autoconhecimento, é como se fosse assim, você precisa ter um guia, e esse guia chama Evangelho. E ele precisa guiar você a todos esses cantos assim da sua alma, da sua identidade, para mostrar assim, ó, tá vendo isso daqui? Tem um negócio bom aqui. Mas o fato da gente ser pecador, essa doutrina bíblica, ela tem a ver com o fato de que nós fomos radicalmente afetados pelo pecado. Radical em que sentido? De que até a raiz. Até a raiz. Então não existe área da nossa vida que não está afetada por isso. As pessoas às vezes vêm assim, ah, cara, eu sinto um chamado da parte de Deus, mas eu não sei se o meu desejo pelo ministério não tem uma motivação ruim. Eu falo, cara, não se preocupe, porque tem. Sempre tem. Tem algum negócio aí dentro de você, sei lá, você quer provar pro seu colega de escola, o José Luiz, que você é bom em alguma coisa. O cara tá lá vivendo a vida dele, tá fazendo outras coisas, nem lembra de você, mas você ficou com aquele negócio ali na cabeça. Por quê? Porque, cara, vamos colocar assim, a gente tá falando tanto nesse tempo de saúde mental, de necessidade, de diagnóstico, assim. Mas, gente, ó, se você for olhar do ponto de vista do pecado, todo mundo é maluco. Todo mundo é maluco, cara. Todo mundo, porque o pecado faz exatamente isso. Ele tira o nosso contato com a realidade. Porque a realidade é Deus.
E se a gente desconecta dele, a gente começa a viajar. Sim. A gente começa a rasgar dinheiro. Porque a gente começa a desvalorizar aquilo que é precioso e a valorizar a coisa que não tem valor. É. Então, isso vai gerando essas distorções, esses gatos. Sim. E isso vai roubando a energia. Sim. Então, às vezes, até assim, eu preciso resolver esse problema de autoestima. Às vezes não é o problema de autoestima que você tem que resolver. Às vezes é uma coisa mais profunda que aquilo que está gerando aquele problema. Sim. Às vezes é uma expectativa que você tem de algo que você não deveria estar esperando. Sim. E assim, não são processos simples. Não, de jeito nenhum. Não são processos simples. E uma outra coisa que a gente acaba criando uma ilusão vamos dizer, é de um ideal de saúde. Parece que a gente quer, assim, chegar em algum lugar. A gente quer chegar na hora que a gente não é mais quebrado. Mas, assim, isso aí na Bíblia chama ressurreição dos mortos. É nessa hora que você não vai mais ser quebrado. Então, tem gente que se trava de, às vezes, até fazer coisas que a pessoa tem graça da parte de Deus para fazer, porque ela pensa assim, não, mas eu não tô pronto ainda, porque eu não tô bem. Assim, cara... O que é estar bem? O que é estar bem? É possível estar bem sentindo-se mal? É possível a gente estar bem sem Jesus? Sabe? Com o corpo fragilizado pelo pecado? O vaso é de barro? O vaso é de barro, exatamente. A gente tem que levar isso em consideração. Então, eu costumo dizer assim, cara, uma das maiores contribuições que eu dou, principalmente para a igreja que eu estou pastoreando, é o quão quebrado que eu sou. Porque eu falo assim, cara, Deus me chamou pra tirar onda com a cara do diabo. Porque, assim, é pra dar esperança pras pessoas. Falar assim, cara, você consegue. Se você consegue, assim, andar com Deus e ser usado por Ele e abençoar as pessoas com esse tanto de coisa que você tá carregando aí, cara, então dá pé pra mim também. Então Deus, ele tem poder suficiente para lidar comigo, porque se ele tá lidando com você, e eu falo assim, cara, eu tô ali para mostrar isso. Para mostrar assim, cara, a graça de Deus é maior do que a gente ousa imaginar. Porque, cara, ele pegou alguém que achava assim, cara, eu não vou ter capacidade nem para... Eu achava, eu não sei explicar o porquê, mas eu tinha um negócio na minha cabeça que eu pensava, eu não vou conseguir dirigir. Mas não era uma coisa objetiva, era simplesmente pela minha profunda crença de que eu não conseguia fazer nada. Sim. Você não conseguia controlar nada. Eu não guiar vou a própria vida, como é que você ia não vou conseguir guiar alguma coisa, né? Vou conseguir aprender isso, vou, sei lá, causar um acidente, sei lá. Mas isso assim, são coisas que eu tive que superar. Eu tive que superar. Só que o problema que a gente enfrenta em relação ao autoconhecimento é que o conhecimento de Deus, ele por um lado é muito bom. Por outro, ele esbarra no nosso autoconhecimento. Por quê? Porque conhecer a Deus implica em saber o quão santo Deus é. E autoconhecimento implica em saber o quão ruim e pecador eu sou. E como a gente tem um ideal de vida cristã, de espiritualidade, de saúde, um ideal de perfeição, a gente se retrai diante da possibilidade de descobrir que eu sou pior. E, junto com isso, de descobrir o quão santo Deus é. Mas isso daí é falta de evangelho. Porque se a gente descobre o quão ruim nós somos e, ao mesmo tempo, o quão santo Deus é, o gap que dá entre essas duas realidades só pode ser preenchido pela cruz. A única possibilidade é essa. E quanto maior esse gap... maior a revelação da cruz. Maior a revelação da cruz. A amplitude... Exatamente. É o tamanho da minha compreensão do amor de Deus. Exatamente. E aí... Mas para isso, você precisa encontrar com as coisas ruins que tem dentro de você. Você vai ter que ter coragem
de abrir todos os Exato. cômodos. É aquele pedaço de madeira que você deixou no quintal, na grama, durante algumas semanas. E quando você levantar aquilo ali, cara, vai estar cheio de bicho. Mas assim, se você não levantar e não deixar a luz do sol bater ali, aquele negócio vai continuar do mesmo jeito. Então, se tem um cômodo na casa, né, a gente experimenta isso com o banheiro, né? Às vezes a gente vai no banheiro e aí a gente fecha a porta depois que sai, porque a gente não quer que os odores que estão ali escapem. Mas a realidade é que, assim, enquanto você não abrir aquela porta, aquele odor não vai se dissipar. Então, a realidade é que, assim, cara, a gente vai ter que lidar com o cheiro ruim das coisas do nosso coração se a gente quer que, de fato, os ares do evangelho circulem ali. Não tem outra possibilidade. É a ressurreição de Lázaro, né? O único jeito da ressurreição entrar é se a morte for exposta, né? Exatamente. Tem um pré-requisito para ressuscitar. Para viver, não. Mas para ressuscitar tem um pré-requisito. É a morte, Exatamente. Né? Tem a vida tem que encontrar a morte. E talvez, para nós, essa ideia do quebrar que você estava dizendo, né? De que enquanto nós estivermos desse lado da eternidade, tem uma coisa que nós viveremos, é quebrar, né? É uma experiência que, talvez, quando a gente olha para duas formas de revelar Cristo. Uma, vamos imaginar que a gente é o vaso, né? Uma é o vaso transbordando, que é o que Paulo até vai dizer lá para na primeira carta aos Coríntios. São os seus dons. É uma parte de você saindo ali por meio dos dons. É aquilo que Deus te deu. E dons, geralmente, são coisas boas, né? Sai de nós o que é bom. E é maravilhoso. Deus quer usar os nossos dons. Deus quer fazer com que a gente transborde. E isso é maravilhoso. Mas na segunda carta aos Coríntios, aí ele vai falar não da gente revelar Deus transbordando, mas da gente revelar quebrando. Ele diz porque o vaso é de barro. E quando a gente transborda, a gente revela uma parte boa da gente. Mas quando a gente quebra, aí não tem como escolher o que sai. Quando transborda, você escolhe, tá saindo o que é bom. Quando quebra, não. Quando quebra, sai tudo, né? E eu acho que o que tiver ali vai sair. O que tiver vai sair. E Deus é glorificado quando a gente transborda, quando o vaso transborda. Mas Deus também pode ser glorificado quando o vaso quebra. E essas crises, de alguma forma, podem ser, e a gente vai quebrar, essas quebras, elas vão ser também matéria-prima para o oleiro pegar a gente, fazer de novo, tirar uma parte ali que não era ainda iluminada pelo evangelho, trazer para fora, porque é o que você estava dizendo até no texto de Paulo, quando ele diz do espinho na carne, né? Ele diz a minha graça, o Senhor diz para ele, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então essa experiência do enfraquecer, do padecer, do lidar com problemas de saúde, que vai, às vezes, na contramão do que a gente imagina que é ser abençoado. Né? Ser abençoado é eu estar me sentindo totalmente bem, mas desse lado da eternidade talvez não tenha esse momento em que a gente vai se sentir plenamente bem, né? E aí eu queria te fazer duas perguntas. A primeira é, como é que a depressão afetou a sua visão do evangelho, se é que ela afetou? E a segunda é, como é que o evangelho afetou a sua visão da depressão? Porque não deixam de ser lentes pelas quais a gente vê a vida. A depressão deixa uma lente cinza, uma lente escura, obscura, e nos faz ver tudo sem sabor, sem cor. É uma lente. O evangelho, de outra forma, também é uma lente pela qual a gente enxerga a vida. Nossa cosmovisão muda. Onde que essas visões se encontraram, convergiram, conflitaram? Como é que foi para você? Cara, eu acho que o evangelho, a forma como eu via o evangelho e foi afetado pela depressão, né? Essa visão que eu tive, eu acho que teve muito a ver com essa questão do dualismo.
Por quê? Porque eu, a princípio ali, no início da minha caminhada, eu tive uma experiência assim, tanto a conversão foi uma experiência muito forte e depois disso a minha convicção de um chamado da parte de Deus também foi algo que veio de maneira muito forte e muito rápida. Foi muito cedo na minha caminhada. Mas, de alguma forma, isso foi afetado por uma visão dualista da realidade. Porque a depressão tinha me mostrado que eu não conseguia ser bem-sucedido nas coisas normais. E aí, no Evangelho, eu, de certa forma, fui enxergando uma esperança de assim, ser bem-sucedido em coisas espirituais. Mas isso era fruto de uma visão, de uma separação que era dualista, que era dizer assim, ó, vamos dizer, o Evangelho, ele pode me ajudar aqui. Espiritualmente. Bem Sobrenaturalmente você vai bem. No mas, natural... Não, então era bem aquela visão assim de natureza e graça, né? Uma coisa meio tomista ali, meio de dois andares, de entender assim, ó, nesse andar aqui não tem aqui, jeito. Eu não consigo fazer nada. Ali... Eu tenho que viver nesse segundo andar aqui, porque se eu descer... Se é o ministério, se são coisas espirituais, se é ensinar a Bíblia. E foi uma coisa que, assim, acabou que o processo de atuar no ministério, de trabalhar nessas coisas, foi me mostrando, na verdade, que assim, não tem uma diferença entre essas duas realidades. Ainda que sejam funções diferentes, é óbvio, né? O cara é sei lá, um advogado, o cara é um engenheiro, o cara é um empresário, o cara, sabe, um empreendedor, um médico. Cara, ele vai ter as ferramentas do trabalho dele. E o cara ser um pregador, um pastor, alguém que está envolvido com a palavra, ou um missionário, vão ter também as ferramentas e as competências necessárias para aquela função, mas a realidade é que essas duas coisas não estão distantes uma da outra. Porque trabalho vira trabalho. Não tem como. O pessoal usa aquela frase, né? Trabalhe com o que você ama. Pra você não ter que trabalhar. E nunca mais trabalhe um dia na sua vida. Mas a frase real é: trabalhe com o que você ama. E nunca mais ame mais nada. Mas a realidade é que, cara, tudo fica chato. Tudo tem problema para resolver. Tudo dá dor de cabeça. Por quê? Porque faz parte do trabalho. Pelo menos nessa era. Faz parte do fato de que nós precisamos trabalhar, nós somos pecadores. Então tudo volta para isso daí. E demorou para eu enxergar esse negócio. Demorou para eu entender que, assim, cara, não é só que eu tenho habilidades que me ajudam a ir bem e a ser fiel a Deus dentro do campo do ministério, mas algumas dessas habilidades poderiam ser transportadas para o mercado de trabalho, poderiam ser transportadas para outros contextos e da mesma e vice-versa, né? Tem gente que pensa assim, não, fulano é bom nisso no meio secular. Não, mas aí agora ele não pode fazer isso aqui na igreja. Por quê? Não, porque aqui tem que ser algo espiritual. Cara, eu acho que assim, você deve ter critérios iguais. Então, a Bíblia fala de critérios de caráter, né? A Bíblia fala de você ter parâmetros em relação à espiritualidade do indivíduo. Agora, habilidade, é óbvio que alguém que tem uma carreira assim, acadêmica e intelectual. Sim, o próprio Paulo, né? Vai ter uma facilidade. Exato. Para escrever. Não é à toa que o treinamento que Paulo recebeu em termos de teologia, vamos colocar assim, é o que possibilitou ele escrever muito mais do que os outros apóstolos. Sim. Então, a questão é que eu olhava para essas realidades e eu via nas coisas espirituais uma espécie de escape para não ter que lidar com aquilo ali. Natural.
Tanto que eu tive uma experiência em um momento onde um irmão me chamou para trabalhar com ele ali no ministério. E isso eu tinha, sei lá, acho que tinha 1 ano de conversão, mais ou menos. E assim, o que aconteceu, ele me chamou para ajudar ele, assim, com algumas questões que ele estava fazendo. Era o pai do Fábio, né? Não do Fábio Coelho, do Fábio Bravo. Fábio Bravo. E aí eu lembro que eu tive uma experiência que eu achei muito estranha na época, que foi, eu fui orar. Eu já estava no processo de começar a fazer as coisas com ele. Eu fui orar e eu senti o Espírito Santo falando comigo. Não, ó, você não tem que dar prioridade para isso. Você tem que dar prioridade para terminar os seus estudos, porque todo aquele histórico lá de... Toda a sua adolescência roubada. Eu abandonei a escola. E aí Deus falou comigo, não, vai lá, Completa isso aqui. completa isso. E eu ficava assim, mas por que eu vou fazer isso? Sabe, qual que é o propósito? O que tem a ver? Sabe, eu sei que Deus me chamou para trabalhar no ministério, mas assim, Deus só falou isso. Ele não permitiu depois uma réplica, uma tréplica, ficou só nisso daí. Não era uma negociação. E aí eu tive que falar com ele. Falei, olha, eu não vou poder fazer esse negócio que eu queria. Eu tava assim, cara, pô, então já vou começar no ministério. Mas eu entendi que Deus queria que eu lidasse com essas coisas que me geravam medo. E era um medo que, ainda que ele fosse irracional, ele tinha um poder, sabe, grande na minha vida. Então eu acho que o quadro depressivo me fez enxergar as coisas dessa forma, né? Ou pelo menos me ajudou a abraçar essa visão do mundo. Dualista. E o que, assim, o que o evangelho afetou da minha visão da depressão, cara, é muita coisa. Mas se eu for resumir, eu diria que é o seguinte: é entender que a gente tem uma crise, né? É uma crise que acontece com pastores que estão cuidando de pessoas que estão diante de algum quadro clínico, né, de questões psicológicas, emocionais, e é uma questão para as próprias pessoas, que é, cara, como eu separo o que é a patologia e o que é o pecado? E eu fiquei com essa pergunta durante muito tempo, assim, e lidando com casos e com pessoas, e hoje a resposta que eu dou é a seguinte: o conceito na Bíblia a respeito de pecado, dá pra gente dividir esse conceito em uma construção que vai compreender Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento você tem o estabelecimento do conceito de pecado como algo objetivo. Então, se você olhar, no Antigo Testamento tem quase nenhuma referência à consciência. Não tem quase nada que é considerado de maneira interior. Qual que foi a sua intenção ao fazer isso? Se você olha os 10 mandamentos... São atos, né? Só a questão da cobiça tá encarando algo que está acontecendo no coração, no interior da pessoa. E mesmo isso tem uma preocupação com o ato exterior. Por quê? Porque a cobiça pode levar a uma série de coisas. Então ela tinha que ser mantida em xeque, né? E você tem essa coisa assim, é a objetividade do pecado. Tanto que na lei você tem sacrifício para pecado inconsciente. Ou seja, a pessoa pecou sem saber que estava pecando. E só no Novo Testamento você tem essa interiorização maior. Que, na verdade, é algo que não é que não estava presente ali na lei, mas era algo que, assim, não era para ser enfatizado naquele momento. Não estava revelado ainda. Exato, não estava... Estava ali, qualquer indivíduo que tivesse um relacionamento com Deus, ele ia se deparar com essa realidade, mas não era uma coisa que estava tão explícita. No Novo Testamento você tem isso de maneira muito explícita, né? E o que eu percebi foi que, assim, a gente precisa ter uma separação da objetividade do pecado. A gente precisa aprender a lidar com o fato de que, assim, cara, eu não cumpri
com a minha palavra ou com o meu compromisso. Isso pode acontecer porque eu tive um episódio de depressão. Isso pode acontecer porque eu tenho TDAH. Então eu tenho uma dificuldade de lidar com essa noção de tempo. Isso pode acontecer porque eu tenho um problema com ansiedade. Então a pessoa, no meio de uma crise de ansiedade, não conseguiu fazer determinada coisa. Mas isso não vem ao caso quando a gente vai discutir a questão objetivamente. Uhum. Porque, objetivamente, se eu falhei no compromisso que eu havia feito com você, eu errei com você. Uhum. E só. Eu errei com você, cara. E o que eu preciso fazer? Eu preciso te pedir perdão. Eu preciso restituir algo. E se você, mesmo uma pessoa que tem aquela condição, aquele distúrbio, aquela patologia, se ela começa a encarar as coisas desse jeito, ela vai se ver diante da seguinte situação: olha, eu preciso me tornar responsável pela minha vida. E há pouco tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa que tem um distúrbio específico, e aí, aconselhando em relação ao casamento, eu falei, cara, olha, eu sei que para você essa área aqui é muito difícil. Pode ser que para outras pessoas que não têm as questões que você tem, essa área, para que a pessoa se corrija nisso daqui, ela vai, de 1 a 10, ela vai exigir 2 de esforço. Pode ser que para você precisa ir até o 9, às vezes até o 10. Porque eu sei que a sua condição dificulta isso. Mas a questão é que isso não te exclui da responsabilidade. Isso continua. E aí a pessoa fala, mas e como que eu lido? Que essa que é a questão que vai surgir. Como que eu lido com a culpa que já me acompanha durante minha vida de ter errado nessas questões tantas outras vezes? Cara, você lida com a culpa por meio do evangelho. Você lida com a culpa por meio de saber que diante de Deus você é amado, acolhido, e existe misericórdia suficiente para você. Mas você não pode impor misericórdia e compaixão sobre as pessoas. O que você pode é abraçar a responsabilidade. Porque a única pessoa responsável por fazer a sua vida funcionar é você. Você pode contar com a ajuda de outros. Às vezes o cônjuge, às vezes um amigo, um parente, algum irmão da igreja. A gente pode fazer coisa, e é bom que se tenha misericórdia das pessoas, mas essa misericórdia não pode se tornar uma coisa que leva os outros a terem que relevar tudo que você faz, porque isso vai gerar uma mágoa, vai gerar uma barreira, vai gerar algum tipo de atrito, porque a pessoa vai se sentir numa relação injusta. Então você precisa encarar assim, olha, se eu errei com alguém, eu errei com alguém. Não importa o porquê. Não importa o porquê. E a gente não está discutindo intenção. Porque você deve, inclusive, assim, até ressaltar, falar assim, cara, ó, eu tô te pedindo perdão porque eu errei com você naquela hora. Essa não era a minha intenção. Você sabe que eu luto com essas coisas, mas isso não é responsabilidade sua. Isso é responsabilidade minha. E por isso eu estou pedindo perdão para você pelo meu erro. Sim. Pronto. É isso. Agora, não, e como que eu vou lidar com isso? Eu falo com as pessoas assim, eu fui diagnosticado com TDAH há pouco tempo. Eu fui descobrir, depois de, né, de muitos anos. E toda a sua história já dava sinais que agora você consegue perceber, né? Agora um monte de coisa faz sentido. Faz sentido. É o final é aquele plot twist do final do filme. Você fala assim, caramba, agora, ó, tava ali na minha cara. Era pra eu ter percebido, cara. Então, assim, eu vi isso daí. Um monte de coisa fez sentido.
Só que ao mesmo tempo, eu comecei a perceber, cara, teve várias coisas que hoje eu vejo que eu fiz de um jeito que tinha a ver com me adequar às minhas questões interiores para poder fazer funcionar. Uhum. Então, cara, eu terminei o 2º grau no supletivo, eu não tenho formação superior, mas assim, cara, eu aprendi inglês e me tornei fluente com entre 12 e 13 anos de idade, completamente sozinho. Uhum. Cara, eu dou aula de teologia pra gente do mundo inteiro. A nossa escola lá já passou dos 7.000 alunos. E tem um monte de gente que tem formação teológica e que vem fazer aula comigo. Mas eu nunca me dei bem com educação formal. Nunca consegui me encaixar naquele ambiente. Eu era fluente em inglês e eu ficava em recuperação. Teve uma professora que ela veio discutir a nossa relação. Ela veio falar assim, você simplesmente me ignorou. Ela estava ofendida, porque ela sabia que eu falava inglês, sabia que eu entendia e tal, mas eu não conseguia, sabe, me encaixar naquilo ali. Então o que eu falo para muita gente hoje é, cara, não importa o que você tem, se você tá dentro do espectro autista, se você tem TDAH, se você tem depressão, se você tem assim, ansiedade, qualquer condição, você precisa encontrar formas de fazer as coisas funcionarem. E pode ser que essas formas sejam estranhas para as pessoas. Mas a gente precisa... Tem um negócio que era muito comum, muito mais comum na humanidade como geral, que eu acho que a gente precisa retomar, que é a excentricidade. Você tem que se permitir ser excêntrico. Sim. Assim, cara, ó, eu sei que é esquisito, mas funciona para mim. Não atrapalha ninguém. Tá atrapalhando ninguém. Funciona para mim. Beleza. Tá ótimo. Eu tava ouvindo um psicólogo esses dias, e o cara falou o seguinte, ele falou que ele como psicólogo disse que as abordagens da psicologia, em resumo, o que ele falou foi isso, elas não são, ou pelo menos não deveriam ser, cosmovisões. Elas não deveriam ser maneiras de explicar a realidade. Muito bom. Elas deveriam ser ferramentas para ajudar as pessoas a viver. Muito bom. Então tem gente que assim, a pessoa começou a fazer terapia. Cara, ela pega aquela abordagem do terapeuta como se fosse um negócio que explica o mundo inteiro. Cara, não é isso que você tem que fazer. O que você tem que fazer é, ó, eu vou pegar aqui, seja qual for essa abordagem, e tem abordagens que dão certo pra uma pessoa, não dão certo para outra, eu vou pegar essa abordagem aqui e eu vou usar essas ferramentas para me ajudar a ter mais saúde, a melhorar meus relacionamentos, a conseguir viver. E da mesma forma, assim, tem outras coisas que podem servir para isso. Você tem que simplesmente, assim, cara, ó, sei lá, eu tenho... Não que eu tenha isso, né? Tô inventando um negócio. Mas o cara fala, ó, tem o meu boné de trabalho. Quando eu boto esse boné aqui, é o boné que eu consigo produzir. Cara, dá certo pra você? Faz. Não importa. Não importa, né? Você vira o boné e aí a hora que você consegue ganhar do cara na queda de braço, né? Quem lembrar disso vai revelar a idade. Mas assim, não importa, cara. Se é isso que funciona, faz isso. Se não vai atrapalhar ninguém, se não vai, sabe, não vai causar nenhum problema no ambiente que você tá, cara, faz. Se permita ser diferente, sabe? Deixa Deus te conduzir numa jornada de entender quem você é e como você funciona. E isso daí, assim, se isso implica que você vai errar muito com muita gente, e que você vai ter que pedir perdão, e que você vai ter que falar que aquilo ali não era a sua intenção, e que você vai ter que se certificar de que as pessoas não vão te tratar de uma forma que desconsidera que você é alguém que deve prestar contas das suas ações, cara, esse que é o negócio, assim, a gente não pode... Porque senão o que vai acontecer, e que infelizmente é a forma como eu vejo muita gente se posicionando,
é assim, cara, ó, eu tenho essa condição aqui, então não me cobre de nada. Uhum. Eu vi um meme esses dias, era um cara falando assim, ó, eu tenho tais e tais problemas, eu tô te avisando aqui que é pra você ir trabalhando ao redor deles, tá? Mas o resultado Sim, disso depois é terrível. A gente se sente mal. Quando você se vê numa sim, situação que você vê que as pessoas estão desconsiderando a sua atuação por conta dos problemas que você tem, e a gente vê isso sim, acontecendo em várias circunstâncias diferentes. Cara, você perde, assim, o ânimo sim, de estar ali, você perde, assim, a sua... a fé de que você pode contribuir sim, com algo, e a gente precisa entender, assim, cara, a, a doença, a condição é minha, e eu vou, com a graça de Deus, aprender a lidar com isso. sim. Por mais esquisito que se pareça. E eu acho até que, por esse prisma, me corrija se eu estiver errado, o tratamento é uma demonstração de arrependimento, Sim, né? cara, exatamente. Porque aí eu me Exatamente. submeter a um tratamento, aí buscar Uhum. tantos tratamentos desse Sim, aspecto mais físico, fazer atividade física é arrependimento. sim. Dormir, comer é arrependimento. Eu ir Uhum. buscar um terapeuta, eu ir fazer terapia, eu tomar o remédio, ainda que não dê certo. A gente dizia aqui Uhum. nos bastidores, né? Quando é uma fratura, eu não desisto porque o primeiro tratamento não deu certo. Sim, sim, Quando é um transtorno de saúde mental, eu usei, ficou mais ou sim. menos, deixei pra lá. E a gente acaba se entregando de Uhum. certa forma, ao diagnóstico. E tem uma coisa que, para mim, faz sentido, e eu queria te ouvir sobre isso, é que não é pecado sentir algum sentimento, Uhum. mas me entregar a esse sentimento sem assumir a responsabilidade por ele, aí talvez Uhum. seja. Eu posso errar fazendo, pedir perdão, Sim. e me humilhar nesse aspecto objetivo e simplesmente me entregar aquilo. E aí Uhum. talvez esse seja o verdadeiro problema, né? É Sim, o não sim. assumir uma responsabilidade com Uhum. a minha vida diante de Deus, com a Sim. mordomia pela minha saúde, pelo meu corpo Uhum. e pelo que eu entrego Aham. objetivamente ao mundo, né? Pelo que eu Sim. faço. Então, é bem possível que eu tenha que lidar com uma série de transtornos. Eu acho que o que você disse é muito interessante, porque a queda afetou a todos Uhum. igualmente, mas de maneira desigual, né? Sim, sim. Então, todos nós vamos ter Aham. algumas questões para lidar, mas Sim. cada um de nós vai ter essas deformidades de uma maneira. Todos Uhum. nós estamos afetados, Sim. igualmente afetados, mas de forma desigual. E se tem algo que nos iguala, é que todos nós somos doentes diante de Uhum. Jesus, porque quando ele diz os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes, ele estava dizendo, A gente cara, precisa dele. todo mundo precisa. Então, em algum grau, todos nós vamos olhar para Aham. dentro e vamos falar, cara, a gente precisa Sim, mudar, sim. a gente precisa ser transformado. Senão, a gente vai objetivamente viver do Uhum. jeito errado. E eu acho que Total. esse é o pecado, é viver errado, né? Sim. É viver a vida errada, é não viver Cristo. É não Aham. deixar o evangelho redimir todas as Sim, áreas da nossa sim. vida e tocar todas as áreas da E nossa vida, né? viver a vida certa implica em viver. É. Ou seja, não implica em perfeição de performance. Uhum. Tem muita gente que está procurando isso, assim. A pessoa está querendo ter uma performance que sabe, é o 100% ali no Sim. score dela. Cara, isso daí não dá para buscar. Eu ouvi esses dias eu tava ouvindo um audiobook e tal, cara, bom demais, assim. É de um cara que chama Ali Abdaal, ele é Feel Good Productivity, o nome do audiobook. Ali é Abdal. Ali Abdaal, é. O cara é um cara genial. O cara eu acho que ele passou em primeiro lugar para medicina em Cambridge. Hum. E aí, enquanto ele estava fazendo a faculdade de medicina em Cambridge, ele decidiu que ele ia começar um canal do YouTube falando sobre produtividade. Hum.
E aí o canal cresceu tanto que se tornou a carreira dele. Ele abandonou a medicina para Legal. poder fazer isso. E, cara, esse livro foi... É que eu gosto de ler coisas assim que falam sobre desenvolvimento pessoal e tal, produtividade. Por quê? Porque você acaba pegando alguma coisinha ou outra que te ajuda assim, fala assim, cara, esse negócio aqui acho que vai me ajudar no meu dia a dia, né? Às vezes não é muita coisa, né? Mas igual o John Piper falou, né? Que livros não mudam pessoas. O que mudam são frases e parágrafos. Boa. E Muito aí bom. esse Ali Abdaal, ele fala sobre o conceito de que como produtividade está mais ligada a bem-estar do que a disciplina. Então a premissa do livro é essa, como que bem-estar gera mais produtividade Do que do a que disciplina. disciplina. E ele fala de um negócio, uma hora, sobre como você lidar com essas questões, com o seu trabalho e tal, que tem a ver com você olhar para o que você tem que fazer, assim, ó, eu tenho que fazer isso daqui. E ver ferramentas que podem te ajudar a fazer isso. E uma delas tem a ver com você assim, se desassociar levemente daquilo ali. Ele dá um exemplo de jogo. Ele fala assim, cara, você vai jogar um jogo de videogame, né? Aí tem aqueles jogos assim, que o cara cria o personagem, aí ele coloca, eu quero que o meu personagem seja assim, que ele tenha tal característica e tal. Você vai criando aquele personagem ali, e aí você vai jogar com ele. Quando você tá jogando, se o seu personagem perde, você não... O seu dia não acabou. Você não fala assim, nunca mais eu jogo esse jogo. Mas a gente fica assim em relação, às vezes, à nossa rotina. Sim. Assim, cara, não deu certo o que eu planejei. Não consegui acordar na hora que eu queria, ou então não consegui tirar o tempo que eu queria para fazer essa leitura ou para isso. E aí a gente desanima. Mas se fosse no jogo, o que a gente ia A fazer? gente começava de Vou novo. de novo agora. Não, agora eu vou conseguir. Agora eu acho que eu peguei a manha aqui. E ele fala dessa dinâmica, da gente olhar, Sim. às vezes, para nossa vida, para o nosso dia a dia, com o mesmo olhar que a gente Sim. tem, às vezes, para um jogo. Talvez seria uma pequena amostra do que é graça, né? Sim, sim. É você... Porque é exatamente isso. No jogo, você sabe, cara, tem graça. Tem graça. Entendeu? Eu tenho vidas para poder tentar várias vezes e tal. E é você olhar Será e que falar não é assim, essa cara... ideia de vida eterna, né? cara, que hoje eu não tenho deu... vida pra hoje não tentar deu- de novo. hoje não deu certo. Não, mas amanhã eu tento de novo. Eu tento de novo e eu vou pegar o que eu Sim. aprendi de hoje, eu Em vou Cristo tentar... eu tenho vida suficiente pra tentar de novo. Sim, porque a questão é que você lida com o jogo com essa leveza porque você sabe que, em última instância, aquilo ali não afeta o seu futuro. Mas a gente deveria lidar com essa vida dessa forma porque a gente sabe que o nosso futuro está em Cristo. Não depende Ele não do tá, nosso desempenho. ele não está na nossa carreira aqui, ele não está no nosso ministério, Bom. ele não está no quão perfeita é a nossa família, ele não está no quanto a gente é reconhecido, admirado. Nada disso, quanto dinheiro você tem, sabe? Nada disso Sim. vamos dizer, é permanente. Tudo isso é passageiro. Sim. Então a gente deveria ter essa perspectiva de entender assim, ó, cara, eu não consegui hoje. Amanhã eu vou tentar de novo. E no processo de fazer isso, o que importa mais é como meu coração está se posicionando. Muito bom. Porque se meu coração está ali, se eu estou depositando toda a minha expectativa num joguinho que eu vou jogar, eu tô errado, Sim. obviamente. Mas ao mesmo tempo eu tô depositando toda a minha expectativa numa vida que vai durar 70, 80, sabe? Sendo que eu tenho uma eternidade, Muito bom. não faz sentido também. Muito bom. Muito bom. Meu Deus, meu coração tá queimando aqui, cara. Muito bom, muito bom. E eu queria que você, se pudesse, deixasse uma mensagem para os nossos irmãos que estão nos assistindo e que lidam com transtornos
e que sofrem talvez algumas das dores. E você estava dizendo que se tem algo que esse processo todo gerou em você, é que você não se assusta quando Sim, sim. lida, quando ouve alguém, quando A gente conversa tá. com alguém. Eu tô brincando com o pessoal lá que eu falo que assim, convergência, a gente vai criar um slogan, que é convergência, a igreja da neurodivergência. Muito bom. Mas é porque assim, existe de fato não só uma tentativa, mas a própria experiência pessoal. Cara, precisa se ter um ambiente para pessoa ser frágil, É, para pessoa assim ser de fato quem ela é, sim. com todas as suas debilidades. E eu lembro que um amigo tava falando esses dias que ele falou assim que a experiência dele de igreja era que todo mês tinha um culto de ceia. Uhum. E sempre que tinha um irmão que estava em pecado, ele não tomava ceia. Mas o pastor sempre tomava. Ou seja, o pastor Pastor nunca nunca pecava. pecava. E se o pastor nunca pecava, como que ele pode me ajudar No meu nos pecado. meus pecados, nas minhas fraquezas? É, Então, eu penso isso assim, cara, a liderança deveria ser modelo para a igreja, exemplo, inclusive do que fazer quando se erra. é. Muito bom. Então, bom, que eu teria. O que você diria para alguém que está lidando hoje, talvez numa das crises Uhum, que você conhece bem, sim, pensando em sim. desistir, desesperançoso, desesperado e Uhum, vendo toda a vida por essa sim. lente manchada? O que você diria para alguém que está sofrendo agora? Então, fala ali Pode com. falar direto com esse irmão, essa irmã. Eu queria falar para você que sofre com essas questões. Eu sei como é que é estar no meio de uma crise em que você quase pensa assim, cara, eu queria enlouquecer de vez. Porque talvez eu pararia de sentir tanta dor. Mas eu quero te falar o seguinte: você pode sentir. Deus não está assim decepcionado com o fato de que você se sente fraco e incapaz de fazer alguma coisa. Porque os homens de Deus na Bíblia experimentaram isso. A gente perde um pouco a noção de que isso aconteceu, mas eu queria que você olhasse para a Escritura e percebesse, cara, Elias pediu a morte. Homens muito melhores do que nós se sentiram fracos e sem esperança. Mas o que eles fizeram foi que eles lançaram essas coisas diante de Deus. E eu queria te dizer que Deus, ele mais do que qualquer terapeuta, mais do que qualquer outra pessoa, ele está disposto a ouvir a sua dor. E você pode falar o que você quiser com ele. E ele não vai trazer isso depois para jogar na sua cara. Pelo contrário, o que a palavra diz é que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Então, agradece a Deus pelas suas fraquezas, porque elas podem ser fonte de força para muitas pessoas que você vai encontrar no caminho. E Deus não tem problema nenhum de ouvir qualquer coisa que você tiver a dizer sobre como seu coração está pesado, porque ele se tornou homem, ele experimentou angústia e ele sofreu para que ele pudesse estar mais perto de nós. Muito bom, muito bom. Tenho certeza que essas palavras salvarão vidas. Amém. E eu queria que você, para encerrar, orasse. Sim. Orasse por nós e eu creio muito que o Senhor derrama uma autoridade que é vinculada à experiência. Uhum. Que é nesse útero da experiência que nasce a autoridade. E eu creio que o Senhor derramou em você uma autoridade para falar sobre isso, Amém. para cuidar de pessoas que lidam com isso e também para ser instrumento de cura. E eu sei que o Senhor pode, nesse ambiente aqui, nessa atmosfera de graça, o Senhor pode visitar pessoas e essa oração pode chegar em quartos escuros, fechados,
que estavam talvez já com uma agenda muito nebulosa e terrível, catastrófica, cheia de tragédias. Nos próximos dias aí o Senhor pode mudar essa situação agora e eu creio muito que o Senhor pode fazer isso a partir da oração. É o que você estava dizendo ali no início, né? Como orações mudam tudo, né? Como orações podem mudar destinos e você naqueles momentos tão nebulosos, você fazia pequenas orações, mas que mudavam muita coisa. Eu queria que você orasse por nós, pela igreja brasileira, para um entendimento profundo da alma humana e por esses irmãos que estão sofrendo e que precisam de refrigério. Senhor, eu quero te pedir, assim como muitas vezes eu me vi naquele poço profundo e eu clamei pela tua misericórdia, que o Senhor vá com a tua mão poderosa agora e resgate pessoas desse lugar. Eu oro, Senhor, para que o Senhor limpe as vestes daquele que estavam nesse lamaçal e que transforme cada um deles em instrumento para demonstrar a tua glória, o teu poder, Senhor. Eu oro para que outros, assim como eu, tantas vezes me sinto assim, questionem como que Deus pôde me tirar de um lugar tão terrível e me usar para abençoar o povo dele. Eu oro, Senhor, para que, mesmo nesse lugar sem esperança, o Senhor brilhe com a tua luz e faça com que meus irmãos e irmãs, pastores, pessoas de liderança, de autoridade, jovens, até crianças, que eles sejam resgatados desse lugar escuro, não pela força dos seus próprios braços para sair daquele lugar, mas porque a tua luz vai invadir o ambiente onde eles estão. Te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amém, amém. Você tem uma responsabilidade, hein? Se você conhece alguém que está lidando com a depressão ou lida com a depressão, você tem a responsabilidade de compartilhar, porque esse conteúdo pode salvar vidas e eu creio que vai salvar. Nós ouviremos e veremos muitos testemunhos desse momento, desse encontro, dessa oração, dessa conversa, gerando vida. Então faça isso, compartilha lá no grupo da sua igreja, compartilha lá no grupo da sua igreja caseira, do seu DNA, da sua célula, enfim, do seu grupo de mulheres, de homens, de jovens, grupo da família, porque esse tipo de conteúdo salva vidas e você é responsável também, você pode ser instrumento de Deus para gerar vida, então faça isso, compartilhe essa mensagem. Ajuda essa mensagem também a chegar em mais pessoas, curtindo aqui o vídeo, deixando um comentário, porque isso faz o YouTube mostrar para mais pessoas. E quem sabe não é esse seu pequeno gesto aí que pode fazer chegar em alguém que precisa muito desse material. Arlindo, obrigado. Cara, prazerzão. Que privilégio, seu coração me inspirou demais, e sua trajetória, a sua vida e a sua visão do Evangelho, seu entendimento do Evangelho me fez expandir a minha visão de mundo. Meu coração está dilatado aqui, eu quero te agradecer de verdade por compartilhar. Eu sou grato por esse trabalho que você está fazendo também, cara. Isso é de uma importância, assim, incrível para a igreja, porque eu fico pensando, né? Se eu tivesse tido algum lugar onde eu poderia encontrar essas informações, muita coisa teria fluído bem mais rápido. Sim, né? sim. Não, glória a Deus. É graça de Jesus, né, na nossa vida. Eu aproveito para lembrar você de se inscrever na Conferência Divinamente, porque esse é o objetivo, é a gente falar sobre isso, é a gente amadurecer a nossa visão acerca desse tema, preparar uma igreja gloriosa que vai ser tocada pelo Evangelho em todas as áreas da vida, inclusive na nossa saúde mental. Então, tem aí o link de inscrição da Conferência Divinamente. Se você ainda não adquiriu o seu livro Divinamente, o link vai estar aí na descrição também. Livro que Deus me deu o privilégio de escrever, que a gente fala um pouco sobre essa temática e eu tenho certeza que pode abençoar você, a sua vida.
Tenho certeza que você, hoje, a partir desse entendimento, desse conteúdo, vai ser um ambiente mais terapêutico para muita gente. Não se esqueça que toda emoção é um convite para oração. Saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente, porque você é uma cópia de Jesus. Deus abençoe você e até o próximo Divinamente Podcast. Obrigado, meu amigo.